Oi, estou de volta. Vamos dar continuidade às atividades. Então, como eu havia falado para vocês, a gente vai terminar de fazer aí a número 1, que falta a 12, a 13 e a 14, e eu vou comentar a número 2 com vocês rapidinho, tá bom? Então, vamos lá. Tá. Aí. Vamos lá. A partir da número 12, a gente vai entrar em um novo assunto, tá bom? Provavelmente vocês também já devem ter visto isso nas outras séries, mas a gente precisa relembrar, né? Que são os tipos de frases. Quais são os tipos de frases que a gente consegue encontrar? Então, olha só. Eu tenho as afirmativas, as negativas, as interrogativas, as exclamativas, as imperativas e as declarativas que eu não tenho aí nesse slide, tá bom? Ficou faltando as declarativas, mas eu vou explicar para vocês também. Olha só, as afirmativas e as negativas, tanto uma quanto a outra, elas irão vir com um ponto final, tá? As afirmativas seriam o quê? As afirmativas vão afirmar alguma coisa. Então, olha só. O sol está quente. Então, eu estou te dizendo que o sol está quente. Estou afirmando que o sol está quente. Então, essa é uma frase afirmativa. As frases negativas são aquelas que contêm uma negação. Então, são palavrinhas que vão expressar a ideia de negação na frase. Então, olha só, o sol não está quente. Então, a gente consegue perceber que o não aí, ó, é a palavrinha que vai expressar a negação. Consigo entender que o sol não está quente, então ele está negando que o sol está quente, né? Então, essa frase aí vai ser uma frase negativa, tá? Que nega algo ou alguma coisa. Tudo bem? As frases interrogativas são aquelas que contêm uma interrogação, uma pergunta, né? O sol está quente? Então, se eu pergunto a vocês se o sol está quente, quando eu irei escrever essa frase, obrigatoriamente eu tenho que colocar o que no final? Ponto de interrogação, tá? Então, mais uma vez, ó. O sol está quente? Estou fazendo uma pergunta para vocês. Então, para deixar isso bem claro, no final da minha frase eu vou colocar um ponto de interrogação, tá bom? As frases exclamativas são aquelas que traduzem alegria, dor, admiração, medo, surpresa, tá? E as imperativas? As imperativas, que também vão levar o ponto de exclamação no final, são aquelas que darão uma ordem ou um desejo. Por exemplo, olha a frase, ó, canta! Então, né, tá expressando um desejo. Se eu falo para vocês, saia já daí, é uma ordem. Então, no final dessa frase que eu acabei de falar para vocês, eu tenho que colocar o meu ponto de exclamação, tá bom? Então, ó, na atividade de vocês, veio esse quadradinho explicativo para que a gente conseguisse entender, né? Seriam esses tipos de frases. Então, ó, quanto à entonação, o que é a entonação? Aqui no caso, ele falou que quando a gente vai ler uma frase, né, de acordo com a leitura que a gente faz dessa frase, a gente tem as frases que podem ser interrogativas, que eu já expliquei para vocês, né, que pode ser uma pergunta. As frases imperativas, que expressam ordem, né? Ó, sai agora, certo? Frases exclamativas, que possuem o ponto de exclamação no final. E as frases declarativas que eu ainda não havia comentado com vocês, são aquelas que declaram alguma coisa, tá? Elas são bem parecidas com as frases afirmativas. As frases declarativas vão declarar, vão lhe dizer alguma coisa, vão lhe dar alguma informação, tá bom? Então, olha só, a número 12
pediu para que vocês retirassem do texto uma frase declarativa, ou seja, agora que a gente já sabe o que é frase declarativa, vai ficar mais fácil, né? Então, a frase declarativa, você vai lá, voltar no texto, leia o texto novamente, vai pegar lá do texto uma frase declarativa, então uma frase que expressa uma declaração, né? Uma afirmação, tá bom? Então, vocês vão pegar e vão escrever aqui para mim. Aqui embaixo está escrito frase declarativa também, mas a gente vai corrigir, tá bom? Então, ao invés de ser declarativa, vocês vão riscar essa palavrinha declarativa para mim e vocês vão escrever interrogativa, tá bom? Então, aqui, ó, ao invés de declarativa, vocês vão escrever interrogativa. Então, vocês vão fazer essa correção aí para mim, tudo bem? Então, ao invés de declarativa, ela será interrogativa, tá bom? Então, eu preciso que vocês façam essa correção aí para mim, certo? Então, aqui vocês vão fazer um X e vão escrever a palavra interrogativa para mim, ok? Escreva uma frase exclamativa, dando a sua opinião sobre o texto. Então, como é que você pode escrever essa frase exclamativa aí? Lembrando que a frase exclamativa, ela vai usar o ponto de exclamação no final, né? E aí você vai poder dar uma opinião sobre o seu texto. Ah, o texto foi muito legal, adorei. Então, lá no final da sua frase, você pode colocar, você deve colocar, na verdade, né? O ponto de exclamação, já que se trata de uma frase exclamativa, tá bom? Então, você vai fazer essa frase, dando a sua opinião e vai colocar o ponto de exclamação no final. Lembrando que as frases exclamativas, como a gente viu aqui, ó, as frases exclamativas, elas traduzem alegria, dor, admiração, medo e surpresa. Então, você vai dar a sua opinião, você vai me contar aí o que você achou do texto, tá? A número 14. Na sua opinião, qual é a finalidade de textos como A Casa Sonolenta? Olha a palavrinha aí mais que conhecida, que a gente ouviu aí muitas vezes essa palavrinha, né? Qual a finalidade? O que significa mesmo dizer qual a finalidade de algo? Para quê? Para que serve esse tipo de texto? A Casa Sonolenta. Então, vocês vão observar aí a maneira com que esse texto foi escrito, né? A gente observou aí que toda vez que a gente que entrava algum personagem novo no texto, ele recontava tudo o que havia acontecido, né? Então, ele começava tudo de novo. Então, para que serve esse tipo de texto? É um texto informativo? Um texto que vai dar uma informação para a gente? Não, né? É uma receita de bolo? Não, também não. Então, esse texto aí, vocês devem ter observado que é um texto engraçado, né? Um texto que serve para nos divertir, tá bom? Então, leia o texto novamente, responda para mim a número 14, qual é a finalidade de textos como A Casa Sonolenta? Para que serve esse tipo de texto? Certo? Pensem aí um pouquinho. Vamos lá. Aqui, na questão... Aqui, na questão número 2, pedir para que essa daqui vocês conseguiriam fazer sozinhos, tá bom? Mas aí eu vou ler e aí a gente conversa um pouquinho sobre ela. Precisamos de outro desenho, mas dessa vez será diferente. Queremos que você pegue papel, lápis, borracha, alguma coisa firme para servir de base. Pode ser um livro, uma prancheta ou até uma bandeja. Vá para a frente da sua casa e dessa vez faça um desenho de observação. Olhe com cuidado as formas, os detalhes, coisas que você olha todo dia, mas não presta muita atenção. Um matinho, um buraquinho na parede, um tapete na porta de entrada. Não tenha pressa, recomece quantas vezes achar necessário. Quando terminar, pinte seu desenho e cole no caderno com todo cuidado. Quando colar o desenho, compare com o primeiro e escreva uma frase ou duas dizendo o que mudou de um desenho para o outro. Então, lá no início, lá na primeira questão, vocês haviam feito um desenho.
E aí, agora eu pedi para que vocês, a número 2 está pedindo para que vocês façam um outro desenho. Mas a gente pode observar aí que é um desenho diferente do desenho que ele pediu para você fazer antes, né? Por quê? Porque esse desenho aqui vai ser um desenho mais detalhista, né? Você vai observar aí todos os detalhes da frente da sua casa e você vai colocar esses detalhes também no desenho que vocês forem fazendo, tá bom? Então, observem o detalhe. E aí, ao final do desenho, depois que vocês já tiverem desenhado tudo direitinho, pintado bem colorido, feito com bastante capricho, hein? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão observar o que mudou de um desenho para o outro. Quais foram as diferenças que vocês encontraram de um desenho para o outro. Então, vocês vão escrever uma ou duas frases aí contando para mim quais foram as diferenças que vocês encontraram entre esses dois desenhos. Tudo bem? Então, ó, a videoaula de agora ela vai ser bem curtinha. É só isso mesmo, a gente vai parar por aqui, tá? Depois dessa, a gente vai entrar na questão 3, que aí sim, como é um outro conteúdo, uma outra matéria, eu decidi encerrar essa videoaula por aqui mesmo, tá bom? Então é isso. Continuem fazendo as atividades e vamos seguindo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questionamento, me procurem, tá bom? Tchauzinho, até a próxima!